E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. E pessoal, o assunto de hoje é sobre a tal síndrome da água velha, tá? Quem acompanha o meu canal há mais tempo sabe que eu não faço TPA com frequência nos meus aquários, tá? Eu tenho aquário aí que já vai chegar quase um ano aí sem TPA e não pretendo fazer TPA tão cedo. Eu falo nos meus vídeos que TPA desnecessário no aquário coloca o aquário em risco. É bem mais provável que a gente perca peixes, tá? Do que deixar aí um aquário sem TPA. Mas para isso a gente tem que ter alguns cuidados e alguns conhecimentos, né? Para não precisar de fazer a TPA. E eu recebo aí vários comentários das pessoas tentando mudar o meu jeito de tratar o meu aquário, né? A minha forma de visão sobre o aquarismo, como eu devo tratar ou não o meu aquário. E um cara me mandou um texto aí, vou dizer que é mais ou menos interessante, mas para mim não se aplica, tá? Infelizmente. Eu vou estar explicando aí no vídeo aí e o que o texto diz. Aqui no meu canal eu vou passar para os meus inscritos aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, aquilo que eu acho certo e aquilo que está dando certo para mim, tá? E é o seguinte, esse negócio de pôr regra de TPA a cada 7 dias, 15 dias, 20 dias, isso para mim não existe. E o cara me falou, me perguntou, né? Como que eu tenho tanta convicção e certeza? Porque no conteúdo feito por gente capacitada, biólogo, diz que tem que fazer a TPA para repor isso, para tirar isso, tirar aquilo. E eu vou estar explicando aí direitinho por que eu tenho certeza, tá? O artigo Síndrome da Água Velha, né, como diz aí, depois vocês podem até pesquisar, mas pessoal, assista o vídeo até o final para vocês entenderem direitinho. Eu vou fazer um breve resumo aqui. No artigo fala que a gente tem que fazer TPA, troca de água, para remover produtos que a gente fica jogando dentro do aquário, então fica acumulado produtos dentro do aquário, para tirar toxinas da água e etc. Está resumido aí, depois vocês dão uma lida aí nessa síndrome da água velha, né? O carinha me perguntou quantos meses eu estava sem TPA e ele foi e me mandou esse negócio de síndrome da água velha, achando que vai mudar a minha forma de pensar e de tratar os aquários, né? E a forma de passar o que eu faço para vocês. Infelizmente, você vai cair do cavalo porque eu ainda torno a repetir. TPA desnecessário no aquário só serve para matar peixe e colocar o aquário em risco. Existe uma diferença entre água velha e água suja. Água velha é aquela que está bastante tempo dentro do seu aquário, mas não significa que ela está suja, tá? O artigo encaminhado para mim dizia que é muito importante fazer a TPA, né, com frequência para remover produtos que a gente adiciona no aquário, né, e remover toxinas da água. Eu vou passar um pouco aqui do meu conhecimento, tá, sobre tratamento de água que a gente leva para dentro do aquário. A gente usa, quando a gente joga algum produto dentro do aquário que possa ficar algum resquício, pessoal, a gente usa já no nosso aquário um material que ele é altamente purificador de água, tá? É o carvão ativado. O carvão ativado é o material, é o elemento filtrante mais poderoso para purificar a água. O carvão ativado serve para tirar mau cheiro da água, tirar resquícios de produtos químicos da água. O carvão ativado ele remove cloro da água, tá? Se tiver algum resquício de cloro, o carvão ativado consegue chupar, tá? Esse cloro. Ele consegue eliminar algumas bactérias maléficas de dentro do aquário. Ele consegue chupar toxinas, tá? O carvão ativado é o elemento filtrante mais poderoso que existe em questão de purificação, tá? Então, se você fez algum tratamento dentro do aquário com remédio, se você colocar o carvão ativado dentro do aquário, esse carvão ativado vai eliminar qualquer resquício de remédio que esteja dentro do seu aquário. Enquanto você fazendo a TPA, que é a troca parcial de água, você nunca vai tirar a água toda do seu aquário. Então, de qualquer forma, vai ficar resquício ainda de remédios, produtos, o que for que você jogou dentro do seu aquário, com a TPA ainda vai ficar algum resquício. Enquanto com o carvão ativado, ele vai absorver tudo. Ele tem um alto poder de sugar, tá? Ele suga todos os nutrientes e medicações que você jogou dentro do seu aquário.
Então, para as pessoas que acham que o meu modo de tratar o aquário é errado, pesquisa sobre o que o carvão proporciona aí na filtragem do aquário, tá? E não só o carvão é benéfico para aquário, para inserir, tá? Para você também consumir o carvão ativado, faz muito bem para a saúde, que elimina qualquer toxina aí no corpo, tá? Então, assim, o carvão ativado, torna a repetir, é o melhor elemento filtrante que existe para purificação de água. Você que está sofrendo aí com o aquário, com mau cheiro, com excesso de amônia dando pico toda hora, se você fez um tratamento, tem resquício de medicação dentro do seu aquário, a melhor alternativa é coloque o carvão ativado dentro do seu aquário, tá? Se você tem plantas, não tem problema você utilizar o carvão ativado, porque você vai utilizar o carvão ativado por alguns dias, depois vai remover esse carvão ativado quando o mau cheiro tiver saído, quando a medicação já tiver sugado e tudo, você vai retirar esse carvão ativado de dentro do aquário, você vai medir seus parâmetros de água, se tiver precisando de você repor sais minerais, você vai utilizar produtos que repõem o GH, que é a dureza da água, que são os sais minerais, tá? Se você precisar de fertilizar seu aquário, se você vê que as plantas ali estão precisando de uma fertilização, você vai inserir fertilizante novo dentro do seu aquário. Então, assim, tudo aquilo que é velho dentro do aquário, o carvão ativado, ele tem esse poder de chupar, tá? Absorver, grudar nele. Quando você tira dentro do aquário, você está eliminando completamente as toxinas e produtos velhos que estavam dentro do seu aquário. Então, meu amigo, você lendo esse artigo aí que você mandou para mim, você aprendeu, né, que dentro do seu aquário fica resquício de remédios, fica resquício de produtos que a gente usa, né, dentro do aquário. Mas eu te convido a aprender além daquilo que você está lendo aí. Procura saber o que, que o carvão ativado faz, tá? Quais que são os benefícios, como ele age. Você vai ver que o carvão ativado é o elemento que existe mais poderoso para eliminar qualquer toxina aí da água, tá? E não só da água, como eu disse, também serve para consumo humano, tá? Carvão ativado também é indicado para as pessoas consumirem para eliminar toxinas do corpo, tá? Você tem que procurar a entender mais os elementos que é utilizado dentro do aquário para não ficar indo aí nos textinhos e ficar apontando o dedo falando que o cara tá errado, entendeu? Realmente, se você tem o coração do aquário deficiente, que é o coração do aquário é a filtragem, se você não tem um filtro legal que caiba muitos elementos filtrantes que não dá para você utilizar tudo, realmente a TPA se faz necessário. Agora, quando você tem um filtro, né, bom, que dá para você colocar os elementos filtrantes, que dá para você ali fazer ali a manutenção da água, a síndrome da água velha, isso daí não se aplica, tá? Isso daí para mim é balela, porque eu sei que o carvão ativado é tão poderoso e tão benéfico que ele vai eliminar qualquer toxina e qualquer resquício de remédio velho que esteja dentro do aquário. Então a minha forma de tratamento de água é diferente desse artigo aí que foi publicado e você me repassou. Tá? O meu conhecimento vai além. Eu tenho conhecimento do que é usado dentro de um aquário. Eu tenho conhecimento do que cada elemento que a gente coloca dentro do aquário, ele faz, ele age, entendeu? Então é isso, me desculpa, tá? Mas eu acho que vocês devem também aprender a entender o que vocês inserem dentro do aquário, para que aquilo serve, porque esse negócio de síndrome da água velha é igual eu falei, água velha é uma coisa, água suja é outra totalmente diferente. Ah, aquário com plantas, aquário plantado não pode usar carvão ativado. Quem disse que não pode? Pode sim e deve ser usado carvão ativado, mas de uma maneira inteligente. Se você sabe que o carvão retira todos os nutrientes, toxina da água e resquício de remédio, fertilizante, etc. Se você está com problema de mau cheiro, se você está com problema de água não habitável, você utiliza o carvão por alguns dias, eliminou o cheiro, eliminou as coisas, vocês vão retirar esse carvão, vão fazer os testes de água e repor aquilo que está faltando. Entendeu? Então, aquário, não é que você vai usar o carvão ativado 30 vezes por mês, né? 30 dias ali, 30 dias seu aquário está com carvão ativado. Não.
Você vai colocar o carvão ativado no aquário plantado durante os 2, 3 dias, eliminou o mau cheiro, eliminou as coisas tóxicas, retira o carvão, joga fora e ali depois você vai utilizar o carvão de novo só quando você vê que você tem necessidade de usar carvão ativado para purificar a água de novo. A água, ela é renovável, tá? Então, assim, não precisa de você tirar uma água que está dentro do seu aquário porque ela está velha. Você consegue fazer o tratamento dela de uma maneira saudável, sem afetar a fauna, tá? E sem desperdício, porque quando a gente faz uma TPA, gasta produtos para corrigir parâmetro, gasta condicionador de água, gasta teste, né? A gente gasta teste antes de fazer a TPA e quando faz a TPA, na água de reposição, a gente faz ainda umas 2, 3, 4 vezes o teste para realmente ter garantia que aquela água está igual à água do aquário, os parâmetros corretos. Então, assim, a gente gasta muito mais dinheiro fazendo uma TPA, tá? E quando a gente passa a economizar na TPA, sobra um dinheirinho. Esse dinheiro dá para a gente investir numa filtragem que vai te deixar muito mais tranquilo e a longo prazo vai sobrar muito mais dinheiro no seu bolso, tá? Então, assim, as pessoas elas têm que buscar conhecimento além. Elas estão lendo aquilo ali, mas opa, e o carvão ativado, para que serve? E o purigem, para que serve? Vamos entrar aí no purigem. O purigem, explicado a grosso modo, depois quem quiser dar uma pesquisada a mais para ver todos os benefícios que traz o purigem, tá? Mas o purigem, o que acontece? Ele consegue reter, né, resto de ração, resto de coisas que viraria amônia, viraria alguma coisa tóxica para os nossos peixes. Ele consegue conservar essas coisas que viraria alguns elementos tóxicos dentro do nosso aquário, tá? E o bom do purigem é que ele é renovável. Você pode fazer um tratamento nele e utilizar ele novamente dentro do aquário. Ah, o purigem é caro, é isso e aquilo. Ele é caro, mas tem como você renovar e reutilizar ele dentro do aquário. Diferente do carvão ativado, que você utiliza uma vez e joga fora. Tá? Mas o carvão ativado é barato e você não vai utilizar ele sempre dentro do aquário. Você vai utilizar o carvão ativado quando você vê necessidade de purificar sua água. Quando você fizer um tratamento com medicação, quando você vê que você jogou bastante fertilizante, ah, meu aquário está dando alga. Opa, carvão ativado para tirar os nutrientes aí. Ajuda bastante no tratamento de algas, tá? Se você jogou uma dosagem de fertilizante aí muito grande, carvão ativado nele, que vai chupar todos os nutrientes aí, vai reduzir os nutrientes e beleza, vai dar uma controlada na alga. Então, assim, essa história de síndrome não existe impor regra no aquarismo. Tem que fazer TPA a cada 7 dias. Tem que fazer TPA a cada 15 dias. Se você tem um aquário que necessita de TPA frequentemente, é sua filtragem que está deficiente. Ou você tem que comprar um filtro melhor, ou você tem que turbinar o seu filtro, tá? Não adianta você ter um filtro industrial com a estética linda, sendo que ele não dá conta do seu aquário. É melhor você bolar um filtro caseiro, funcional, que cabe os elementos filtrantes correto, tá? Do que você pegar aí e ficar fazendo TPA. Eu tenho 9 meses aí que eu tô só curtindo meu aquário, só sentando na frente dele, vendo meus peixinhos comer, vendo meus peixinhos nadando aí, tá? Com filtro caseirão. Ah, a estética é feia. Fica atrás do aquário, ninguém vê. E mesmo se meu filtro ficasse à mostra, caseirão, eu prefiro ter um filtro à mostra com a estética não tão legal, mas que me dê tempo de eu curtir meu aquário, curtir meus peixes e tá proporcionando uma qualidade de vida boa para eles, do que ter um filtro caseiro bonitinho que não tem eficiência aí para suprir as necessidades do meu aquário, tá? Então, o que eu quero dizer é, o artigo sobre a síndrome da água velha tem seus pontos positivos. Se a pessoa tem uma filtragem deficiente, ela vai ter que meter a mão ali e fazer a TPA. Agora, se ela tem uma filtragem bacana, meu amigo, a água do seu aquário vai durar muito tempo, você vai ter muito mais tempo de curtir seu aquário, tá? Não precisa dessa de TPA para você tirar produtos químicos da água. O carvão ativado, torna a repetir, é o elemento mais poderoso para fazer isso. Muito melhor do que a própria TPA, porque a TPA você só vai tirar parte dela e ainda vai ficar resquícios. Se o objetivo é tirar o acúmulo de produtos químicos da água, é o carvão ativado.
Não é TPA não. O Purigen, ele não vai deixar, tá? Ele não vai remover a amônia, mas tudo que poderia virar amônia, ele consegue absorver, reter e evitar a geração de amônia mais rápido dentro do seu aquário, tá? É um ótimo elemento filtrante aí também. Mas quando se trata de retirada de produtos químicos que a gente joga na água, é o carvão ativado, não é TPA. Coloca na caneta, na ponta da caneta, quantos testes de água você faz para fazer uma TPA. Você faz antes de fazer a TPA, você faz teste. E quando você está preparando a água da TPA, você faz vários testes na água nova. Tá? E são produtos geralmente caros, que você poderia estar poupando na TPA e melhorando a filtragem. Coloque na ponta da caneta e depois você vai jogar fertilizante quando tem uma plantinha, você vai adicionar algumas coisinhas dentro do aquário. Então é isso. Então assim, para quem sabe ler os testes de água, e se o teste está falando que sua água tem a qualidade boa, não precisa de TPA, não meta a mão para retirar água boa e fazer papel de João Bobo de atirar água boa e colocar água nova. Não faz sentido. Se o teste está falando, é um teste industrial, feito por pessoas capacitadas para dar aquele resultado e te dizer se você precisa ou não fazer TPA. O teste que a gente faz de água, né, vamos lá, amônia, não é simplesmente ver a cor da água, tá verdinho, tá 0,25 ppm, preciso de TPA. Para saber se o aquário precisa de TPA ou não, tem que aprender a ler a tabela secundária, que é aquela tabela cheia de quadradinhos, cheia de cores lá, amarela, verde e vermelha, tá? É muito importante que as pessoas aprendam a ler aquela tabela do lado e não simplesmente ir com a cor do vidrinho que ficou a água, tá? Aquela tabela precisa de dois elementos aí para saber se a amônia que tem no seu aquário é tóxica ou não. Você precisa de saber do pH da sua água e mais a temperatura. E aí a tabela vai te dizer se está tóxico 0,25 ppm ou não, tá? Porque nem sempre um aquário zerado de amônia é um aquário estável. A amônia faz bem para as plantas, então um pouquinho de amônia dentro do aquário, dependendo do estilo do aquário, é muito importante que tenha amônia, tá? É muito importante que tenha um pouquinho de nitrito, que tudo isso aí é elemento para alimentação das plantas. Diferente de um aquário de pH altamente alcalino. Quanto mais alcalino o aquário, mais tóxica é a amônia. Quanto mais ácido o aquário, menos tóxica é a amônia. É muito importante. Então, assim, por mais que meus vídeos pareçam ser contraditórios, não segue a regra padrão do aquarismo, pessoal, eu falo aqui o que eu faço, eu falo aqui o que eu sei, tá? Se eu falo que eu não faço TPA com frequência no meu aquário, é porque eu não faço mesmo. E eu tenho os meus motivos de não fazer, porque eu tenho conhecimento do que vai dentro do aquário ou não. Eu tenho conhecimento do que cada coisa faz dentro do aquário, tá? As pessoas inventaram modinha, tá? De ensinar umas regrinhas, colocar regras aí pro pessoal fazer, que coloca o aquarista em um ciclo vicioso sem necessidade, com consumo de dinheiro, um gasto de dinheiro desnecessário. Mas eu até entendo, né? Que o dinheiro tem que girar, né? Infelizmente, quem aí tem um filtro que é eficiente, que entende dos elementos filtrantes que vai dentro dele, é meio complicado, né? Gasta pouco dinheiro. O aquarismo não é caro. O que faz ser caro é a falta de conhecimento e essa manipulação de colocar regrinhas no aquário para o pessoal tá gastando produtos desnecessários. É o meu ponto de vista, infelizmente. Isso para mim só coloca o aquarista num ciclo vicioso, tá? No consumo e gasto desnecessário de dinheiro. Para alguns é lucro e para outros é fazer papel de bobo, tá? E no meu canal de aquarismo, eu tô aqui para mostrar o que é certo e o que é errado, o que eu acho, tá? O que eu pratico e eu mostro. Pode pesquisar aí qual que é a função do carvão ativado e o que que é melhor, se é uma TPA ou se é o carvão ativado. O que que tira mais toxinas da água? É a TPA ou é o carvão ativado? Pesquisa sobre o carvão ativado. Você me mandou um artigo, eu li. Agora pesquisa sobre o Purigen, o que que ele faz, sobre o carvão ativado, sobre os benefícios do carvão ativado, sobre o alto poder de purificação do carvão ativado, não somente de água, mas também do corpo humano, porque também o carvão ativado tem pessoas que
consomem carvão ativado para eliminar toxinas do corpo, tá? É isso, procura mais informações além daquilo que as pessoas te passam, tá? Porque as pessoas podem estar te manipulando, tá? Fazendo uma coisa aí, fazendo você gastar dinheiro, achar que o aquarismo é só para rico, sendo que não é verdade, tá? Para manter um aquário, dependendo do aquário, não gasta tanto dinheiro não. E só mais um recado, muito cuidado ao dar pitaco no aquário do outro. Talvez o cara tenha um aquário de ciclídeo africano e vê o aquário de um amigo lá, não presta atenção, não sabe qual é o pH do aquário e fala que o aquário do amigo está errado. Os cuidados de um aquário de ciclídeo africano, que é de pH super alcalino, não é o mesmo de um aquário que tem plantas, que é um pH ácido ou levemente ácido, tá? Então eu vejo muita gente com arrogância, achando que o cara tá fazendo errado, isso e aquilo. Primeiro, antes de dar pitaco, ver qual é o tipo de aquário que aquele cara tem. Será que eu tenho conhecimento para estar dando uma resposta ali, para estar ajudando a pessoa? Ou é melhor esperar alguém que tem um aquário parecido para dar o pitaco dele ali? Porque tem pessoas que são arrogantes, não sabem nem chegar e falar com o cara. Sabe? Acha que sabe de tudo, tá dando opinião de um aquário que poderia ser ali uma opinião para aquário de ciclídeo africano, tá dando pitaco no aquário plantado. Acaba achando que sabe demais, né? Acaba sendo arrogante demais, sendo que não tá ajudando em nada, só tá mostrando sua arrogância e sua falta de sabedoria. Cada aquário é um caso. Então é isso, pessoal. A arrogância nunca leva ninguém a nada. Era muito mais fácil o cara ter me perguntado por que eu achava que eu estava certo, e se aquilo, que eu ia falar com ele numa boa. Mas o cara querer me impor, falar que eu tô errado, que eu tenho que fazer a TPA por causa que fica resquício de remédio, blá blá blá, e me manda um artigo aí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Passa a entender mais o que você utiliza dentro do seu aquário, beleza? Para as pessoas não te fazer de João bobo, tá? Então é isso aí. Peço desculpa aí pelo modo de falar aqui, tá no vídeo, mas eu não pude deixar de fazer esse vídeo, tive que fazer mesmo, porque é certas coisas que, pessoal, vou nem comentar. Mas peço desculpa aos inscritos aí que sempre dão um apoio no canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos, isso me ajuda bastante, tá? Agradeço a todos. Se quiser deixar sugestão ou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!